ti eu me entreguei, foi por amor, meu sangue derramei. Me humilharam, me surraram, desprezaram, me pregaram numa cruz. Foi o preço pra poder te libertar, uma nova história escrever. Eu morri em teu lugar, por amar tanto você. Não é tempo de dizer adeus. Adeus pertence todo o tempo. Sempre que quiser dizer adeus, adeus, entregue seu sofrimento. Boa noite, galera de Cristo! É uma alegria enorme poder estar aqui com vocês hoje. E a gente veio aqui também para falar de uma coisa que vocês estão dando. Em passos largos mudo minha direção. Será mesmo tempo de voltar. Procuro uma saída, uma solução. Mais fácil é dizer adeus. Por amor a ti eu me entreguei, foi por amor meu sangue derramei. Me humilharam, me surraram, desprezaram, me pregaram numa cruz. Foi o preço pra poder te libertar, uma nova história escrever. Eu morri em teu lugar, por amar tanto você. Não é tempo de dizer adeus. Adeus pertence todo o tempo. Sempre que quiser dizer adeus, adeus, entregue seu sofrimento. Em passos largos quero te encontrar, pra poder então voltar a ver. Olhar pra luz que mostra a direção. É o tempo de me entregar. Adeus, adeus. Eu me entreguei, foi por amor, meu sangue derramei. Me humilharam, me surraram, desprezaram, me pregaram numa
Boa noite, irmãos. Que a graça, a paz e a alegria do nosso Senhor Jesus sejam com todos nesta noite. Amém? Que bom que você está aqui. Que bom que nós estamos juntos nesse dia tão especial, quando podemos celebrar o nosso Deus e adorar a Ele por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Agradecer a Deus pelo ano que está chegando ao seu final, e também clamarmos a Ele pelas bênçãos, pela direção, para que o novo ano que está prestes a se iniciar seja um ano de progresso nas nossas vidas, seja um ano onde a vontade do nosso Deus irá prevalecer sobre nós. Eu convido você para que abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 118. O salmista vai falar sobre a alegria dos justos pelo seu Salvador. E como é bom render graças ao nosso Deus pela sua misericórdia e pela sua graça, que são renovadas sobre nós a cada manhã. O Salmo de número 118, a Bíblia diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Adão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Amém, queridos? As misericórdias do Senhor estiveram sobre nós durante todo o ano de 2021. E não será diferente no próximo ano. Por isso, nós estamos aqui, sobretudo, para agradecer o nosso Deus pelas bênçãos, pelos livramentos e pelo cuidado que Ele dispensou sobre as nossas vidas durante todo este ano. Eu quero convidar você, neste momento, a iniciarmos esse culto falando com Deus. Gostaria que você pudesse abaixar a sua cabeça, aí mesmo onde você está, feche os teus olhos e traga à sua memória tantas bênçãos que Deus derramou sobre as nossas vidas durante este ano. Sem dúvida, um ano de lutas, um ano de muitas dificuldades, um ano onde nós vimos coisas difíceis acontecer sobre a nossa nação, sobre o nosso país, sobre a nossa cidade. Mas um ano onde o socorro de Deus e a presença do Teu amado Espírito Santo esteve sempre ao nosso lado. Por isso, nós temos todos os motivos para agradecer e engrandecer aquele que é digno e aquele que é merecedor de toda honra, de toda glória e de todo o nosso louvor. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, ó Deus, e te louvamos pela tua grandeza, te louvamos, Pai, pela tua soberania. Obrigado, Deus, porque o Senhor é aquele que controla as nossas vidas, o Senhor é aquele que tem cuidado de cada um de nós. Pai, a nossa casa, a nossa família estão nas tuas mãos, a nossa igreja, Pai, pertence ao Senhor, e nós estamos aqui nesta noite para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Deus, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado, meu Pai, porque as tuas misericórdias, como diz a tua palavra, se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. As tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Ela é a causa
de todo o favor e de toda a graça que o Senhor insiste em derramar sobre as nossas vidas. Pai, obrigado pela nossa família. Obrigado, Deus, pelo pão nosso de cada dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não tem deixado faltar aquilo que é mais necessário para cada um de nós. Nós te adoramos e nós te exaltamos, ó Deus, porque nós não temos nenhum outro bem além de ti. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é aquele que esteve conosco tantos nos momentos difíceis deste ano que se passou, mas também nos momentos de alegria, em cada conquista, em cada novo dia, em cada novo amanhecer, ali estava a tua mão ao nosso lado. Pai, queremos te exaltar nesta noite, queremos entregar ao Senhor o melhor do nosso louvor e o melhor da nossa adoração. Recebe, Pai, a gratidão da tua igreja e ministra sobre a vida do teu povo, aqueles que estão neste templo e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Que seja tudo para o Senhor e que o teu Espírito encontre liberdade em nossas vidas, que a tua palavra fale de maneira clara, de maneira objetiva aos nossos corações. Pai, fica conosco, ministra sobre o teu povo e sobre a tua igreja a tua vontade. É o que nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. É como o pastor Kleber falou para nós nessa noite, como é bom estarmos na presença do nosso Deus e saber que Deus conhece cada coração aqui nessa noite. Que você possa louvá-lo e entregar seu coração em louvor e adoração ao nosso Deus. Se coloca de pé, vamos estar louvando ao nosso Deus e dizer que Ele é um Deus que queremos mais saber dEle em nossos corações, saber que nós não somos nada sem Ele, e por isso vamos declarar ao Senhor Jesus que tudo que somos dependemos do nosso Deus. Cante, exalte ao nosso Deus. Para agradecer tua bondade, dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Diga, Senhor, dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descansa em ti, Senhor. Descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso
nunca me deixes esquecer e tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Me deixes esquecer Tudo que tenho, tudo que tenho, tudo que sou, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Sim, que nós possamos sempre agradecer a Deus porque temos, que somos, porque sabemos que tudo vem do nosso Senhor Jesus, tudo vem do nosso Deus. E nessa sexta-feira de virada do ano 2022, vamos estar agradecendo ao nosso Deus em todo momento, não só aqui, mas todo momento vamos estar louvando ao nosso Deus em espírito e em verdade. E essa canção que vamos estar louvando ao nosso Deus, ela fala sobre que devemos entregar o coração ao Senhor. Se o trovão e o mar erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei como águia. Que você possa dedicar esse louvor ao nosso Deus, saber que Ele é um Deus que cuida de nós. Cante ao Senhor, exalte ao nosso Deus, porque sabemos que o nosso Deus, Ele quer ver o seu coração a cada momento. Declara ao Senhor e diga ao Senhor: minha alma está em tuas mãos, Senhor. Sabe, Senhor, sabes bem, em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu vou.
o trovão. Se o trovão e o mar se ergueram, vem sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Sim, que você possa descansar no Senhor Jesus e saber que Ele está presente em todo momento. Deus Pai, obrigado, Senhor, por estarmos em Tua presença. Obrigado, Senhor, por estarmos como igreja reunida nessa noite. Pai, abençoe cada coração aqui, ó Pai. Que nós possamos cada vez mais se entregar em espírito e em verdade e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Senhor. Fala ao nosso coração nessa noite. Tudo que ouvimos e vimos nessa noite possa ser para a honra e glória do Senhor, ó Pai. Pai, fala ao coração de cada pessoa. Fala ao coração de cada pessoa que está ouvindo, que está vendo essa live nessa noite também. Fala em cada coração, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa pairar em seus corações. Pai, essa é a minha oração, te louvando, te agradecendo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem se sentar. Glória a Deus. Amém, queridos? Que bom que você está aqui. Que bom que você pôde estar aqui. E você que está no seu lar também, é um privilégio dividir este momento tão especial com você, com a sua família. Quantos que estão aqui nesta noite que vão ainda hoje, depois do culto, se reunir com a sua família e fazerem juntos aquela deliciosa ceia de virada de ano? Quantos? Você pode dar um sinal assim com a sua mão? Olha só, a maioria, né? Este ano, queridos, por conta da situação que ainda estamos vivendo, referente à pandemia, graças a Deus, os números estão muito baixos. E nós vemos, graças a Deus, um tempo de refrigério, não só na nossa cidade, mas sobretudo na nossa nação. Mas entendemos que ainda não é o tempo oportuno para que nós, como igreja, estivéssemos fazendo eventos com mais aglomeração, eventos onde haja a necessidade de retirarmos a máscara num lugar relativamente fechado e pequeno, como é o nosso salão social. Então, com a intenção de preservar a saúde dos irmãos e assim podermos fazer algo mais seguro na presença do nosso Deus, é que decidimos permanecer apenas com a celebração religiosa desta data. E eu fico muito feliz em ver que você, juntamente com a sua família, tem valorizado este dia. Eu sei que é muito importante para você estar aqui no templo para agradecer a Deus pelas bênçãos e para também colocar diante de Deus os alvos, os sonhos, os projetos que Ele mesmo tem colocado no seu coração. Hoje à noite, queridos, eu quero pregar uma mensagem que será concluída no próximo domingo. Quero pensar com os irmãos sobre o tema como ter um ano de progresso. Quantos querem ter um ano de progresso? Digam amém. Glória a Deus.
Pastor, por que não pregar sobre como ter um ano extraordinário? Ou como ter um ano de sucesso? Queridos, essas nomenclaturas, elas podem ser legítimas, mas eu creio que são expressões que estão um pouco desgastadas na nossa mentalidade. Muitos pregadores, quando chegam numa época como essa, trazem uma mensagem ao coração das pessoas com aquela expectativa de que o ano novo será um ano mágico, um ano diferente, um ano de prosperidade, um ano de paz. Não que seja errado desejar essas coisas, mas a verdade é, queridos, que nós precisamos desejar tudo isso, mas com o nosso coração, ou com a nossa mente preparada para receber o bem ou também o mal da parte de Deus. Sim, queridos, às vezes Deus permite algumas situações na nossa vida, como foi o caso desta pandemia, porque Deus também tem um caminho no meio da adversidade. Deus tem um caminho no meio das provações. A enfermidade pode nos ensinar lições que jamais uma pregação poderia. Você sabia disso? Sabia que quando a gente fica doente, no físico, na nossa alma, nós desenvolvemos naturalmente uma sensibilidade maior e um desejo mais intenso de ouvir a voz de Deus? Eu não tenho dúvidas que se eu perguntasse para você, que está aqui hoje à noite, quais foram as suas maiores experiências com Deus, e automaticamente você se lembraria de algum momento difícil, automaticamente você se lembraria de alguma adversidade, aonde lágrimas molharam o seu rosto, aonde a ansiedade bateu na porta do seu coração, aonde o medo e a insegurança agitaram a sua alma, e você se apegou, segurou nas mãos de Deus. As maiores experiências, queridos, que nós temos com Deus, não são normalmente no momento da alegria. As maiores experiências que nós temos com o Espírito Santo, normalmente, são nos momentos de lágrimas. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jó, depois de passar por aquele sofrimento, ele diz: antes eu conhecia Deus, apenas de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Não estou aqui, queridos, fazendo uma apologia ao sofrimento e à adversidade. Só estou dizendo para você que viver é também sofrer. A vida não é feita apenas de alegrias. O sábio Salomão, em Eclesiastes capítulo 3, ele diz que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo de nascer, mas há também um tempo de morrer. Há um tempo de falar, mas há também um tempo de estar calado. Há um tempo de sorrir, de festejar, mas há um tempo também de chorar e de prantear. Por isso que a Bíblia diz, meus irmãos, que nós devemos nos alegrar com aqueles que estão alegres, mas também chorar com aqueles que estão chorando. Por esses motivos, meus irmãos, que o tema desta mensagem de hoje à noite não será como ter um ano extraordinário, ou como ter um ano de sucesso, mas será como ter um ano de progresso. Como você pode crescer em 2022, em todas as áreas da sua vida, a despeito do que 2022 trará para você. Como você pode crescer ou subir a escada do progresso, mesmo diante de situações que você não sabe
que está te aguardando. Eu me lembro, queridos, que no começo do ano de 2021, nós cultivamos no nosso coração que a pandemia estava acabando. Os irmãos se lembram? Em janeiro, aliás, em novembro, do ano passado, nós, naquela época da política, quase não se falava em pandemia. Os jornais mudaram o assunto. Os números, coincidentemente, abaixaram. E a gente entrou aquele período de festas, do Natal, do Ano Novo, com mais tranquilidade, eu me lembro disso. E a expectativa de que as coisas voltariam ao normal, ou ao novo normal, era muito grande em nossos corações. E a gente estava celebrando aquele tempo, aquela nova conquista, quando de repente, meus irmãos, os números da pandemia começam a subir. E surge nesse cenário as novas variantes, que assustadoramente vão contagiando as pessoas, e o número de óbitos se torna pior em 2022, em 2021, do que em 2020. Tivemos que ficar encerrados novamente, aqueles que puderam, é claro, nos seus lares. Cultos foram suspensos. A economia do Brasil começou a entrar em colapso. Uma nova onda de guerra, de conflito entre os políticos. Escassez, pobreza. O governo teve que reavaliar aquelas questões de auxílio emergencial para socorrer famílias que estavam sim e que ainda estão passando por necessidade. O que havíamos projetado talvez não foi colocado em prática. Almejávamos fazer como igreja o aniversário da nossa igreja no mês de março. Estava tudo certo, queridos, tudo programado. O pastor convidado para trazer a palavra, o pastor José Roberto, ali da cidade de Três Lagoas. E alguns dias que antecediam aquela data, eu liguei para o pastor e disse: pastor, nós como igreja, a liderança se reuniu e nós entendemos que não é o tempo de fazermos esta celebração. E então tivemos um culto particular nosso, sem festividade, sem convites, sem fazermos muito alarde nas redes sociais, porque entendíamos que não era o momento para isso. E quantas outras coisas, queridos, que nós tínhamos a vontade de implementar como igreja, mas por causa da pandemia, nós não podemos. Mas a pergunta é: será que essas coisas que aconteceram em 2021 nos impediram de progredir? Eu creio que não. Sabe, queridos, esses 2 anos que tenho passado como pastor, como pai e como marido, tem sido anos onde a escola de Deus, ou trabalhar de Deus, tem se intensificado por demais na minha vida. Eu tenho tido experiências com Deus que em outras ocasiões eu jamais pensaria ter. Porque há progresso. Anote isso, há progresso, mesmo diante da adversidade. Há progresso, mesmo diante da escassez. Você pode progredir, você pode crescer, mesmo quando as condições à sua volta não estão favoráveis. Por isso eu quero ler um texto da palavra de Deus que está em Filipenses, capítulo de número 1, versículo 6. Quero pedir que os irmãos deixem a mensagem do tema exposta aqui na tela e que você leia comigo este primeiro texto da palavra de Deus, Filipenses, capítulo de número 1, versículo 6. A Bíblia diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém, queridos? Deus tem uma obra na sua vida. Ou melhor, Deus está fazendo uma obra na sua vida. Antes de Deus trabalhar
através de você, Deus quer trabalhar em você. Algumas coisas Deus quer mudar, algumas coisas Deus quer retirar da sua vida, e outras Ele quer acrescentar. E as situações que você está vivendo, talvez você não percebeu ainda, mas são muitas vezes instrumentos de Deus para forjar o seu caráter, para mexer no seu temperamento, no seu jeito difícil de ser. Talvez algumas coisas Deus tenha permitido na sua história para tocar no seu comodismo. Deus jamais fica em silêncio, queridos. Mesmo quando nós não estamos ouvindo a voz de Deus, Ele está bradando, Ele está falando conosco. A nossa incapacidade, muitas vezes, de ouvir a Deus no meio da adversidade, nos impede de crescer e de progredir na vida. Mas, em primeiro lugar, quero pensar com os irmãos nesta noite sobre o que é progredir, de acordo com a palavra de Deus. Primeiro, progredir é você desenvolver o que Deus já te deu. Progredir é você pegar os seus talentos, os seus bens, os seus dons, a sua capacitação e evoluir. E fazer com que essas coisas que Deus já colocou na sua mão possa prosperar. Jesus Cristo, falando sobre esta verdade, Ele conta a parábola dos talentos. Ele diz que o reino do céu se assemelha a isso. Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos, outro recebeu 1 talento. E o Senhor daqueles homens foi embora e deixou eles com aqueles recursos. E depois de anos ele voltou. E aquele que tinha 5 talentos, agora obtinha 10. Aquele que tinha 2 talentos também multiplicou. Mas aquele que tinha 1 talento, enterrou o seu talento. E quando o seu senhor voltou diante dele, ele disse: Deus, ou melhor, Senhor, aqui está o talento que tu me destes. Com medo da severidade do seu senhor, ele não multiplicou, ele não evoluiu, ele não desenvolveu aquilo que Deus havia colocado nas suas mãos. Primeira pergunta que eu faço para você nesta noite: quais são os seus talentos? O que Deus já te deu? Pastor, eu não tenho muito, mas algo você tem. O que Deus te deu financeiramente falando? O que Deus te deu como inteligência? O que você sabe fazer? Passe isso adiante. Que tipo de conhecimento você tem a respeito das coisas? Com quem você tem compartilhado? Quais são as pessoas que, ao olharem para a sua vida, sentirão falta, se você não existir mais? Quem depende de você? Queridos, nós só progredimos se nós entendermos que aquilo que nós temos precisa ser usado. Você precisa desenvolver aquilo que Deus já te deu, o seu conhecimento, os seus relacionamentos, o seu conhecimento da palavra de Deus, o seu conhecimento profissional. Não há estagnação na vida cristã. Todos aqueles que estão estagnados estão retrocedendo. Na vida cristã, ou você avança ou você retrocede. Se você falar assim para mim: pastor, mas eu estou estagnado, então você já retrocedeu. Esta palavra estagnação na vida cristã é um contrassenso. Porque não tem como você permanecer estagnado. Quando você decide estagnar, você já está retrocedendo. Porque no reino de Deus as coisas andam, as coisas fluem. Deus está trabalhando em você e através de você. E se você não deixa, não abre o seu coração, não desenvolve os seus talentos, você trava esta obra na sua vida. O que você fazia e não faz mais? Quais eram os ministérios que você colocava a sua mão e já não coloca mais? Pastor, o meu tempo já passou. Talvez é o que você esteja dizendo. Pastor, eu sou velho demais.
Pastor, tem gente melhor do que eu. Tudo mentira de Satanás. Tudo engano das trevas. A Bíblia diz, queridos, que o justo na velhice ainda daria fruto. Mesmo de cabelos brancos, você pode frutificar. Mesmo com problema na coluna, você pode frutificar. Mesmo com problema de artrite e artrose, você pode frutificar. Pastor, mas eu não tenho mais o vigor de antes. Mas você tem algum vigor. Você tem ainda algum talento. E se você parar de desenvolver esse talento, você irá retroceder. Quais são as áreas da sua vida que estão estagnadas? E não apenas áreas espirituais, queridos, mas o que você fazia para os seus vizinhos, para os seus parentes, lá no seu ambiente de trabalho. Talvez você também estagnou. É aquele funcionário que depois de muitos anos chega numa posição e ele diz: agora é só isso e mais nada. No começo ele se treinava, ele se capacitava, no começo ele tinha a intenção de evoluir, mas agora, depois de 10, 15, 20 anos de trabalho, é sempre mais do mesmo. Ele não se interessa mais pelo progresso. Ele literalmente se assentou, se acomodou. Cuidado. Progredir na vida cristã é você desenvolver o que Deus coloca nas suas mãos. Segundo lugar, progredir, queridos, é se apropriar daquilo que Deus tem para a sua vida. O problema, queridos, de muitos cristãos não é que eles não têm nada. Não é que eles não possuem talentos, capacitações para serem usados por Deus. O problema de muitos cristãos é que eles não tomam posse dos seus talentos. O medo impede você de fazer isso. A decepção com alguma pessoa te impede de fazer isso. Volto a dizer, são mentiras de Satanás. Quem diz se você tem capacidade de fazer algo ou não, não é você, mas é quem te deu o talento. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos, a outro ele deu 1 talento. O que eu aprendo com esta parábola, queridos? Que todos nós, sem exceção, temos pelo menos 1 talento. Você pode não ter 5. Você pode não ser, assim, extremamente talentoso como alguém que você admira, sei lá. Mas você dizer para mim, ou para você, que você não tem 1 talento, você aceitar esta mentira de Satanás sobre a sua vida, que você não pode fazer nada de positivo no reino de Deus ou na vida de alguém, é uma grande mentira de Satanás. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você faz isso, você está agindo como aquele servo que não foi bom e que não foi fiel, que ao receber 1 talento de Deus, ao invés de multiplicá-lo, o enterrou. Pastor, o que é progredir? Progredir não tem nada a ver com se nivelar com os outros. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente acha muitas vezes que progredir tem a ver com ser como alguém. A gente tem um referencial humano. A gente se olha ou se espelha em outras pessoas. E a gente quer ser como aquelas pessoas. Não há nada de errado nisso, se essas pessoas estiverem imitando a Cristo. E você olha para essas pessoas e imita essas pessoas com a prerrogativa de ser como Jesus Cristo. Mas é errado quando você se nivela por elas. Quando você se frustra porque você não consegue, talvez, atingir o nível que essas pessoas atingiram. Progredir não tem a ver com as pessoas, tem a ver com você. Progredir não tem a ver com você atingir o nível do seu irmão, da sua irmã, do seu primo, da sua prima. Tem a ver com você superar os seus limites. Quando é que você progride? Quando você tem um limite e você passa esse limite. Quando é que você evolui? Quando você tem
um limite e você se esforça e você confia em Deus e você trabalha para que esse limite seja ultrapassado. A questão é com você. É superar você. É você ser melhor hoje do que você foi ontem. A questão sempre foi essa. Nunca é uma competição. Nunca, queridos, é uma corrida para ver quem chega primeiro, não. Mas é você saber que está dando o seu melhor. É você saber que está buscando algo novo e diferente de Deus para a sua vida. Agora, deixe-me fazer um alerta para você. Cuidado. Cuidado. Há progressos que geram retrocessos. Quero falar um pouco disso hoje à noite. Há progressos que geram retrocessos. Isso é um paradoxo. Porque progresso deveria gerar mais progresso. Mas tem alguns progressos nas nossas vidas, pelo fato de não estarmos preparados para eles, ou de não guardarmos o nosso coração no Senhor para experimentarmos este progresso. Aquele progresso que deveria ser bênção na nossa vida, que deveria nos aproximar mais de Deus, que deveria aumentar a nossa dimensão de abençoar pessoas, acaba nos tirando do centro da vontade de Deus. Quer ver um exemplo? Alguém começa a ganhar muito dinheiro, o seu salário dobra, o seu salário, sei lá, aumenta um pouco mais. Talvez muitos estejam dizendo: pastor, glória a Deus, como eu estou precisando. Mas você sabia que dinheiro, na mão de muitas pessoas, não é bênção e é maldição? O problema não está no dinheiro, mas no amor que a pessoa tem ao dinheiro. Sabia que tem pessoas que com o salário que elas têm, elas são fiéis a Deus, e elas são liberais, elas se dedicam à obra de Deus, mas se elas prosperarem demais na vida financeira nesse exato momento, por causa do coração delas, elas irão se desviar. Você sabia disso? Sabia que há pessoas que hoje estão numa posição dentro da empresa, mas se elas forem colocadas numa posição de um nível superior, de um encarregado, de um gerente, elas perderão a humildade? Você sabia disso? Ser promovido na empresa é sempre bênção, mas você sabia que há pessoas que progridem nesta área e retrocedem em outra? Pessoas que conquistam bens materiais e têm mais possibilidade agora de usufruir com a sua família. Pessoas que conquistam novas amizades, são mais influentes na sociedade e muitas vezes, por conta disso, são carregadas de prepotência, de costumes equivocados. Essas amizades e essas influências começam a entrar na sua casa, na sua família, e aquilo que era para ser bênção começa a ser uma maldição. Cuidado. Há progressos que geram retrocessos. Por isso, queridos, que é sábio, todas as vezes que nós queremos progredir em algo na nossa vida, orar pedindo a Deus: prepara o meu coração. Prepara, Pai, o meu coração para aquela posição, porque se você for colocado numa posição da qual o seu coração não está preparado, você vai retroceder. Casar é bênção, sim ou não, irmãos? Amém? Mas há pessoas que se casam, experimentam tragédia. Por quê? Porque não estavam preparadas para casar. Não estavam. O casamento é uma bênção, é uma dádiva de Deus, mas aquelas pessoas ainda eram meninos. Elas não tinham maturidade para cuidarem de uma família. Elas foram morar juntos, sem discernimento do que é o casamento, sem a responsabilidade que lhes cabe. Aquele casamento, se não for trabalhado por Deus, irá gerar um retrocesso na vida delas. Filho é bênção ou maldição? É bênção. Mas se você gerar um filho sem estar preparado para recebê-lo,
Se um filho nasce num lar todo desestruturado, financeiramente falando, emocionalmente falando, e o pior, espiritualmente falando, o que será dessa criança? Há progressos que podem gerar retrocessos. Por isso que o apóstolo Paulo diz, é um princípio bíblico, que você nunca deve colocar um novo convertido numa posição de liderança. Ele usa a expressão neófito. Pastor, mas liderar não é bênção? Liderar o povo de Deus não é progredir? Sim. Mas se alguém não está preparado para fazê-lo, isso será uma maldição na sua vida e na vida daquele aos quais ele lidera. Você lembra de Saul? Amém, queridos? Saul foi o primeiro rei de Israel. E quando o povo começa a pedir um rei, Samuel entra em crise. E ele vai falar com Deus, e Deus diz: não, Samuel, não fique angustiado, porque o povo não está desprezando você, mas está desprezando a mim. Eles querem um rei, então eu os darei. O que eu aprendo com isso, queridos? Que às vezes Deus permite algumas coisas na nossa vida, que não são da sua vontade. Saul não era da vontade de Deus. Saul foi da vontade permissiva de Deus para trabalhar o coração do povo de Israel. Deus nunca pediu para que Saul fosse colocado como rei. Depois de Saul, a misericórdia de Deus vem e levanta um rei que era um homem segundo o seu coração, a saber, Davi. Mas Saul não. Quem foi Saul? Disciplina de Deus. Às vezes você insiste tanto em algo para a sua vida, às vezes você chama tanto um determinado progresso e você almeja aquela conquista, mal sabe você que aquilo pode trazer um retrocesso na sua vida. Por isso, queridos, é importante perguntar como ter um ano de progresso. Em primeiro lugar, alguns princípios para você levar para sua casa, no seu coração nesta noite. Primeiro, ajuste os seus sonhos com os sonhos de Deus. Ajuste aquilo que você planeja para o ano de 2022 com a vontade de Deus para a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha aqui para mim. Sabia que tem coisas que Deus quer na sua vida que você não planejou ainda? Sim ou não? Tem. É só você olhar para a sua vida o que está em desobediência. Eu estou em desobediência a algo da palavra de Deus, então aquilo é um projeto de Deus para a minha vida. E se isso não estiver na sua agenda no ano de 2022, deixa eu dizer uma coisa para você, você não vai progredir. Deixa eu ser mais claro com você. Se há um pecado na sua vida, agora, em 2021, e você sabe que isto é algo reprovável pela palavra de Deus, portanto, isso está na agenda de Deus para que você mude isso rapidamente na sua vida. Se você não colocou uma data, um momento, para fazer isso hoje ou lá no ano que vem, você não está ajustando os seus sonhos com os sonhos de Deus. Você não está. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 29, versículo 11: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Quais são os pensamentos que Deus tem sobre a sua vida? Quais são os pensamentos que Deus tem sobre a sua família? Pastor, não me importa. O importante é os pensamentos que eu tenho. O importante são os meus sonhos. Então se prepare para fracassar. Se prepare para fracassar. Porque, queridos, o homem sábio ou a mulher que tem sabedoria é aquela que tenta ajustar os seus sonhos com os sonhos de Deus. Nada contra você sonhar. Nada contra você planejar. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 16 que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Pastor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero... Ok. Mas você já colocou essa lista diante de Deus? Deus já te mostrou qual é a lista dele? Primeira coisa,
Se queremos ter um ano de progresso, queridos, é hora de pararmos e meditarmos naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E se há algo que está em desarmonia com a palavra de Deus, é hora de você decidir mudar isso. É hora de você alterar radicalmente essa questão sobre a sua vida. Segundo lugar, você quer ter um ano de progresso? Busque se relacionar mais com pessoas que te aproximam de Deus. Veja bem, não é que você tem que se relacionar só com crente. Você pode ter outras amizades. Aliás, eu diria que você deve. Como é que você vai evangelizar? Como é que você vai ser um canal de bênção se você não sai da igreja? Se o seu círculo de relacionamento é só cristão? É necessário conviver com outras pessoas. Mas cuidado. Cuidado para você não abortar da sua vida relacionamentos importantíssimos que te aproximam mais de Deus. E aqui, queridos, eu falo algo com muita tristeza. Tristeza mesmo. Porque nem todo crente nos aproxima de Deus. Amém? É difícil falar amém para isso, né? Mas é amém. É verdade. Nem todo crente, ou melhor, nem todo aquele que se declara crente vai te aproximar mais de Deus. Tem crente que, ao invés de edificar a vida do outro, ele acaba por distanciar o outro das coisas de Deus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, 33, ele diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. A má conversação pode acontecer fora da igreja, mas pode acontecer dentro dela. Você sabia disso? Tem má conversação lá no mundo, mas tem má conversação aqui dentro também. Tem gente que se senta não para falar das coisas do reino, não para falar das coisas que edificam, mas tem pessoas que se reúnem com atmosfera de morte, de maledicência, de calúnia, de inveja, de cobiça, de coisas que não edificam. Sabe quando você chega assim num ambiente, você sente aquela atmosfera pesada? Tem lugar que você não precisa nem chegar, você só olha assim. Tem sala que você entra, está ali aquele grupo de pessoas conversando, e você sente aquela opressão. O ambiente é tomado por uma ação espiritual negativa. Pastor, mas eu não sinto. Talvez lhe falte discernimento espiritual. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne tudo espiritualmente. Todos os lugares têm uma ação espiritual. Aonde há pessoas, tem ação espiritual. Pode ser crente, pode ser espírita, pode ser católico, pode ser ateu. Aonde há um ser humano, aonde se reúne um grupo de pessoas, de qualquer nação, de qualquer cultura, de qualquer religiosidade, há uma ação espiritual. E a ação espiritual só pode ser duas: ou de Deus, ou do diabo. Não tem meio termo. Ah, pastor, mas eu acho que é a ação espiritual dos espíritos da natureza, dos bons fluidos. Não existe isso. Ou é a ação de Deus, ou é a ação do diabo. Ou é um operar de anjos naquele lugar, ou é um operar de demônios. Inclusive na vida de crentes. Cuidado, querido. Jesus Cristo, quando estava diante de Pedro, quando Pedro reconhece que ele era o Cristo, ele diz: bem-aventurado és tu, porque não foi carne e sangue que te revelou. E aí Pedro começa a se encher, ele começa a dizer: então Jesus, você não vai ser crucificado. E de repente Jesus diz: olha, arreda-te de mim, Satanás. A mesma boca que havia pronunciado algo da parte de Deus, agora está falando algo da parte das trevas. Cuidado com as suas amizades. Se tem um conselho que você precisa valorizar mais, é esse. Um pensador do comportamento humano disse que você é a média das 5 pessoas das quais você mais convive.
Quem são as 5 pessoas que você mais convive? Pensa aí, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua igreja. Você é a média delas. Aqui eu não quero entrar no mérito dessa discussão, mas o que sei é que essas pessoas te influenciam. A conversa dessas pessoas te influenciam. O ponto de vista dessas pessoas te influenciam. Por isso que um crente genuíno começa a trabalhar num ambiente, todo o ambiente muda. Já viu isso acontecer? A empresa era um inferno. Só reinava discórdia, maledicência, briga, descontentamento. Chega um crente lá dentro. Ele começa a orar, e o Espírito Santo na vida dele, ele vai conversando, de repente o clima muda. A atmosfera do lugar muda. Por quê? Porque aonde a luz chega, as trevas têm que sair. Aonde a luz chega, meus irmãos, as trevas se intimidam. Por isso que eu não tenho medo do diabo. Não tenho mesmo. Não tenho medo de inveja, não tenho medo de maldição, não tenho medo de macumba, não tenho medo de nada. Porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Quais são as suas companhias? Quem são as pessoas que te cercam? Se você quer progredir, comece a ter relacionamentos estratégicos. Pelo amor de Deus, me entenda bem, não estou falando para você cortar todas as suas amizades, mas é se aproximar mais, é ter mais intensidade de relacionamento com pessoas que te aproximam de Deus. Se for um cristão, mas não te aproxima de Deus, dá um chega para lá de leve. Não é que você vai odiar, não é que você vai deixar de amar, mas o seu nível de convivência tem que diminuir. Tem que diminuir. Deus não te chamou para ser próximo, unido, entranhado com todo mundo, não. Aquelas pessoas que te aproximam de Deus, é aquelas que você deve levar para dentro do seu lar, para dentro da sua casa. É aquelas pessoas que você deve dividir a sua confiança. Porque isso vai fazer a grande diferença na sua vida no ano de 2022. Quais são os grupos de WhatsApp que você faz parte? Pastor, eu faço parte de um grupo aqui, que misericórdia, pastor. Eu só não saio dele porque vai ficar chato. Vai ficar chato é você continuar nele, compactuando com esse monte de bobeira e de lixo que as pessoas colocam. É isso que é chato. Aliás, não é só chato, mas é nocivo. Isso afeta a sua vida. E se afeta a sua vida, afeta o seu lar, afeta os seus filhos. É mais sério do que a gente imagina. Quais são as pessoas que você come junto, que você sai junto, que você leva para dentro do seu lar? A Bíblia diz que aquele que comigo não ajunta, disse Jesus, ele espalha. E um princípio, queridos, de relacionamento é que os semelhantes atraem os seus semelhantes. Há um dizer que diz que os opostos se atraem, né? Que quando uma pessoa é muito diferente da outra, elas têm uma grande chance de acabarem se apaixonando. Né? Um é muito extrovertido, o outro é muito introvertido, e aí eles acabam se aproximando. Eu creio que há uma certa verdade nisso em alguns casos. Não absolutamente falando. Porque às vezes um completa o outro. Eles se encaixam. Mas isso para relacionamento conjugal. Mas você sabe que o que mais atrai as pessoas é o lado semelhante que elas têm. Deixa eu ser mais claro com você. Fofoqueiro atrai fofoqueiro. Beberrão atrai beberrão. Pessoas sábias atrai pessoas sábias, ou pessoas que amam saber. Pessoa ferida atrai pessoa ferida. Outro dia, queridos, eu conversava com um jovem, ele fazia parte de um grupo de pessoas que estavam com doenças emocionais.
E eu falei para ele: meu filho, sai disso, porque esse grupo aí está te matando. Era aquele espírito de autocomiseração, um chorando as mágoas para o outro, e eles iam atraindo pessoas com aquele mesmo sentimento. Mas ninguém ali tinha estrutura emocional e espiritual para dar uma palavra de ânimo. Era um grupo onde um estava levando o outro ao fracasso, porque eram pessoas feridas, pessoas magoadas, pessoas amarguradas com a vida. E eu disse para ele: sai desse grupo, sai, você não vai conseguir ajudar ninguém desse jeito. Aliás, essas pessoas não estão te ajudando e você muito menos ajudando elas. Pessoas amarguradas atraem pessoas amarguradas. Pessoas desonestas atraem pessoas desonestas. Um comerciante honesto, ele quer um funcionário honesto. Lá na empresa dele, o funcionário honesto é valorizado. Mas um comerciante desonesto, que tipo de gente que ele vai querer perto dele? Sabe por que muita gente boa não prospera nas empresas? Gente boa, gente de calibre, porque acima dele tem um peixe morto, vamos dizer assim, né? Tem alguém mesquinho. Tem alguém que olha e sabe da capacitação dele, mas aquela pessoa não tem sintonia com ele. Ele é honesto demais, ele é bom demais, ele é justo demais, e por isso ele não sobe. Por isso ele não é colocado numa posição de destaque. Isso acontece demais nas empresas, onde os líderes, os encarregados, são da confraria. Ah, se ele bebe comigo, se ele sai comigo, se ele pensa como eu. E às vezes pessoas boas, honestas, legítimas, leais, trabalhadoras, não têm um reconhecimento em uma posição de destaque. Há as exceções, queridos, mas em muitos lugares o que acontece é exatamente isso. Por quê? Porque os semelhantes se atraem. Se você estiver num ambiente de injustiça, de podridão, você é justo e você é santo, você vai incomodar aquele ambiente. As pessoas vão fazer de tudo para te minar, elas irão te perseguir. Ah, está vendo lá o crentinho? Ah, está vendo lá o certinho? Ah, não chama ele não. Não é assim? Porque há um preço a pagar, queridos. E a questão é: sai desse meio. Se você tenta, se você insiste, você não tem poder para transformar o ambiente, deixa o ambiente. Se conecte com pessoas que são como você. Não tenta reconciliar o irreconciliável. Para de lançar pérolas aos porcos. Jesus disse isso, né? Quando você lança pérola a um porco, o que ele faz? Ele pisa a pérola, ele maceta porque ele não sabe o seu valor, e depois ele vem para te morder, para te ferir. É claro que Jesus estava falando isso em relação ao Evangelho, mas é um princípio que serve para tudo. Quando você dá algo bom, algo de valor, para quem não valoriza, ele pisa naquela palavra, ele pisa naquela informação, e ele quer acabar com a sua vida, porque ele não valoriza. Busque andar com gente que valoriza as mesmas coisas que você valoriza, que está na mesma pegada, no mesmo entusiasmo, para que você tenha um combustível necessário na sua alma para enfrentar este mundo mau. Em terceiro lugar, se você quer ter um ano de progresso, seja grato a Deus sempre. A gratidão, queridos, é uma das maiores características ou virtudes de um servo de Deus. Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18: em tudo dai graças, porque essa é a vontade do nosso Pai que está nos céus. Pastor, por que eu não consigo ser grato? Porque você insiste em olhar para aquilo que não deu certo na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: se eu fosse olhar para tudo que não deu certo na minha vida, eu não estaria aqui hoje. Se tudo aquilo que eu encontrei, um desafio, um obstáculo, ou uma chateação, se eu ficasse chorando e remoendo aquelas coisas, meus irmãos, eu tenho um hábito de chorar muito pouco pelas coisas.
Você tem que chorar. Você tem que sentir a decepção. Mas depois, balança a cabeça, chacoalha a poeira e corre atrás do seu alvo, o seu chamado. E assim você vai engrossando os seus calos. Agora, se você fica ali todo dia chorando, mas aquela pessoa, mas aquela situação, mas... Meus irmãos, a gente retrocede, a gente não avança, a gente não se enche de expectativa diante daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, todas as vezes que algo dá errado na minha vida, eu procuro olhar para pelo menos duas coisas que deu certo. Furou o pneu do carro. Você fala, puxa vida, e agora? Olha para duas coisas que deu certo. Primeiro, você tem um carro. Segundo, você tem condição de remendar o carro, o pneu do carro. Ou então você tem um step. 3 coisas. As finanças estão apertadas. Você não pode talvez ter uma virada de ano extraordinária como você almejava. Mas você pode estar com a sua família. Você está com saúde. E é melhor uma mesa com pão seco e alegria e harmonia no coração do que uma mesa farta com discórdia, com bagunça, com baderna e com ódio. O pouco com Deus se torna muito. As pequenas coisas com Deus possuem grandes valores. Você pode sentar hoje à noite para comer ali um frango assado com arroz e um macarrão. E essa pode ser a melhor ceia da sua vida. Se você estiver com pessoas que você ama, pessoas que te valorizam, pessoas que têm história com você. Mas você pode estar numa mesa farta, aquela multidão de pratos, mas se nesse ambiente há desavença, há ódio, há intriga, há desacordo, há amargura, até aquela comida vai perder o gosto. Seja grato. A gratidão, queridos, é uma questão de ponto de vista. Ou você olha para aquilo que deu certo na sua vida, ou você vai ficar com seus olhos fixos naquilo que deu errado. Vou te dizer uma coisa para você. Naturalmente, os seus olhos sempre vão mirar naquilo que deu errado. Naturalmente, a nossa tendência é reclamar e murmurar, e não agradecer. Por isso que é preciso esforço. Por isso que é preciso você decidir, não, eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, mas todas as vezes que um pensamento negativo tomar conta da minha mente, eu vou trazer 2 positivos para combatê-lo. O meu comércio não está vendendo tanto como ele vendia. Mas você não está passando necessidade. Seus filhos estão estudando. O pão está sobre a sua mesa. Não tem tanto serviço como em outra época, mas o básico não está te faltando. Não tenho tanta saúde como na minha juventude, mas você tem condição de ir no médico, tomar um remédio, fazer um exercício. Você percebe que para todo ponto negativo vai haver dezenas de pontos positivos, desde que você decida olhar para cada um deles. A gratidão, queridos, abre porta aonde nós não vemos. A gratidão enche o nosso coração de alegria, de entusiasmo na presença de Deus, porque a pessoa grata, ela está glorificando a Deus em todo o tempo. Sabia que glorificar a Deus é muito mais do que cantar aqui na frente? É bom cantar. E é um ato de glorificação a Deus. Mas quando você vive com alegria, diante da vida que Deus te deu, você está glorificando a Ele. Quando há satisfação na sua alma, em Deus e no que Deus te dá, você está naturalmente dando a Ele glórias, louvor e adoração. É o seu culto. Quero te convidar, nesta noite, a sair deste culto tomando essas 3 atitudes.
Atitude de ajustar os seus sonhos com os sonhos de Deus. Em segundo lugar, buscar relacionamentos com pessoas que te aproximam do seu Deus. E terceiro, decidir ser grato por aquilo que Deus já tem te dado, por aquilo que Ele tem confiado, pelos talentos que Ele tem depositado nas suas mãos. Amém, queridos? Que venha 2022 e que Ele traga o que Ele trouxer, que se levante diante de nós o que se levantar. A questão não é essa, não importa. Não temos medo das situações, não nos acovardamos diante das adversidades, pois sabemos que elas não têm o poder de alterar o nosso ser. Nós podemos progredir em todo o tempo, nós podemos, queridos, crescer a qualquer momento. Por isso, o sábio a fazer nesta noite é dizer: Deus, trabalha o meu coração, me prepara para tudo aquilo que o Senhor sabe que eu irei enfrentar, que o Brasil irá enfrentar, que o mundo irá experimentar no ano de 2022. Que a sua oração seja: Senhor Deus, que os momentos bons ou ruins do ano que vem não tenham o poder de me fazer retroceder, que eu possa progredir, que eu possa avançar na direção de tudo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Amém, queridos? Domingo nós estaremos concluindo esta mensagem, mas hoje eu quero convidar você a se colocar de pé. E antes de sairmos deste templo e irmos ao encontro dos nossos familiares, dos nossos amigos, para que possamos esperar o novo ano chegar, eu quero convidar você a adorar a Deus através desta canção. E depois nós vamos orar, colocando diante de Deus as nossas vidas, as nossas famílias, pedindo que a bênção deste Deus possa ser derramada sobre nós no ano que está prestes a se iniciar. Adore e exalte ao Senhor através desta canção. O belo dom que Deus nos
Glória a Deus. Amém, queridos? O ano de 2022. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Eu quero dizer para você, com toda fé e convicção, que o ano de 2022 pode ser o melhor ano da sua vida. Amém, queridos? Não porque você não vai passar por lutas, não porque você não vai enfrentar dias difíceis, mas porque você vai decidir progredir. Você vai decidir desenvolver os seus talentos, aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E mesmo nesses dias, a graça de Deus vai ser tão abundante sobre a sua vida, que você vai conseguir glorificá-lo, mesmo em meio à tribulação. Amém, querido? Feche teus olhos, coloque a mão no seu coração e eu quero orar por você. Se você tem algo que você quer colocar diante de Deus, eu queria que você falasse com a sua boca, em voz baixa, mas que você orasse. Deus, eu quero te dizer isso. Pai, eu quero tanto esta bênção para o ano de 2022. E eu queria que você gastasse um tempo orando por aquilo que você julga mais importante. Se você tivesse que fazer um único pedido para Deus, para o ano de 2022, o que você pediria? Gaste um tempo falando sobre isso. Diga: Deus, é da minha vontade. Pai, este é o único desejo mais forte, mais profundo que hoje paira sobre o meu coração. Gaste um tempo pedindo que Deus te mostre se esse é um desejo dEle. E se é um desejo dEle, como Ele vai usar a sua vida para cooperar com este propósito. Para que você esteja preparado, que quando esta bênção chegar na sua vida, ela seja uma bênção que gere progresso e não um retrocesso. Que ela gere crescimento na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida familiar. Ah, Deus, estende a sua mão sobre nós. Pai, nós estamos aqui nesta noite porque nós valorizamos o Senhor. Nós valorizamos a Tua presença nas nossas vidas. Valorizamos, Pai, o Teu favor, e estamos aqui porque queremos dizer que a Tua vontade é mais importante do que a nossa. Deus, quantas pessoas fizeram sacrifícios para estarem aqui, pessoas que deixaram os seus parentes nos seus lares, pessoas que cancelaram compromissos, pessoas que tiveram que acelerar as suas atividades para que pudessem participar deste momento, pois elas valorizam o Senhor e elas valorizam o estar na sua casa. Por isso, Pai, eu peço que o Senhor honre a fé dessas pessoas, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e que o Senhor traga resposta ao coração que está com uma grande interrogação, que o Senhor traga alegria àquele que está debaixo de tristeza, que o Senhor traga, ó Deus, paz ao coração que está aflito, que o Senhor traga riqueza material e espiritual àquele que está na escassez, aquele que está na dificuldade financeira. Ah, Deus, que os celeiros dos seus filhos sejam cheios e que eles sejam abundantes ao ponto que nós possamos abençoar a vida de outras pessoas. Ah, meu Pai, abençoa aqueles que estão nesta hora colocando esse desejo diante do Senhor, que estão orando por algo que realmente está dentro dos seus corações, este único pedido que estão fazendo ao Senhor. Pai, estende a Tua mão de graça e opera a Tua vontade sobre nós. Prepara-nos, ó Deus, para mais um ano, para que possamos crescer e progredir em tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Abençoa, Deus, a nossa igreja, cada ministério, cada líder que faz parte deste rebanho, cada família, ó Deus, que está conectada neste ministério. Que o Senhor abençoe cada lar, que reine a Tua paz,
que reine a tua alegria, que reine, ó Deus, o amor, a cumplicidade, que a unidade do teu Espírito Santo possa ser derramada sobre os nossos corações, pois a tua palavra diz que aonde há unidade, ali o Senhor ordena a tua bênção. Derrama, Pai, sobre nós das tuas ricas bênçãos. Obrigado, Deus, por mais um ano que nós podemos juntos esperar na presença do Senhor. Abençoe, Pai, todas as famílias que estão aqui nesta noite, cada vida que está neste lugar, o encontro que teremos agora nos nossos lares, com os nossos familiares, que seja também um tempo de adoração e de exaltação ao santo nome do Senhor. Abençoa, Pai, a nossa cidade, abençoa, Deus, o nosso Brasil, que seja um ano de novas conquistas, que seja um ano, Pai, onde as coisas que precisam ser mudadas, que sejam, onde as coisas que precisam ser alteradas, que possam ser alteradas, que o Senhor possa prevalecer com a sua vontade e com a sua soberania sobre a história da nossa nação, hoje e sempre, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, querido. Que Deus abençoe você, que você possa, neste momento, tomar o seu assento, e assim, com oração silenciosa, nós estaremos encerrando o culto desta noite. Convidamos a todos para que domingo, às 19 horas, teremos o nosso primeiro culto do ano de 2022. E eu creio que Deus tem algo especial para falar ao seu coração. Contamos com a sua presença, contamos com as suas orações, para que Deus continue operando em nós e através de cada um de nós a sua vontade. Abaixe sua cabeça e coração silenciosa, ao cântico desta canção, nós estaremos encerrando o culto desta noite. Sobre tua vida, meu irmão, eu declaro as bênçãos do Senhor. Em tua casa haja abundância, em toda luta Deus te faça vencedor. É tão bom estar ao teu lado e poder segurar na tua mão. Sobre ti seja derramado o óleo precioso da unção. Tão bom estar ao teu lado e poder segurar na tua mão. Sobre ti seja derramado o óleo precioso da unção. O óleo precioso da unção. O óleo precioso da unção. Vai passar onde agora?